Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltado para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, o nosso convidado Gustavo nos contará a história do Brasil, América Portuguesa. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está escutando esse podcast. Meu nome é Gustavo, eu estou aqui hoje a convite do Ginga Language para conversar um pouco com vocês sobre história, mais particularmente sobre a história do Brasil. Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Gustavo, eu moro atualmente no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil. Eu sou formado em História e leciono essa disciplina para estudantes brasileiros aqui do ensino médio. Para organizar o nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês uma pergunta, um questionamento. E nosso objetivo aqui será, através de um bate-papo sobre a história do Brasil, tentar deixar isso mais claro. A pergunta é: por que no Brasil se fala português? Obviamente você deve estar pensando aí, porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Ok. Mas por que a América Latina, a maior parte dela, foi colonizada pela Espanha e apenas esse pedaço da América do Sul foi colonizado pelo Brasil? Como eram as relações entre Espanha e Portugal no período da colonização? É um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês é como nós aqui no Brasil estudamos a nossa história. Didaticamente, para facilitar o nosso estudo, a gente divide a história do Brasil em alguns momentos, em uma periodização da nossa história, que leva em consideração principalmente as questões políticas. Pois bem, temos então que de 1500, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, até 1822, nós chamamos esse período de Brasil Colônia, ou também América Portuguesa. Não dá para falar que era Brasil, né? Era uma região da América administrada por portugueses entre 1500 e 1822. Só um adendo. Claro que a história do Brasil não começa em 1500, com a chegada dos europeus. Isso é uma visão muito eurocêntrica da história. Nós tínhamos povos que habitavam essa região, principalmente do tronco linguístico tupi, milhares e milhares de indígenas que já tinham aqui as suas vidas, seus modos de vida tradicional, que não pode ser descartado, né? Estamos aqui apresentando uma visão da história a partir da chegada do europeu, é importante que se diga. De 1500 a 1822, Brasil Colônia ou América Portuguesa. Em 1822, o Brasil passa por um processo de transformação política, que culmina com a nossa independência de Portugal. Pois bem, entre 1822 e 1889, nós temos o que chamamos de Brasil Império. Sim, a nossa primeira forma de organização política, de governo, administrativa, foi o sistema monárquico, que herdamos, obviamente, dos Bragança, da dinastia que governava Portugal. O nosso libertador é Dom Pedro I, o primogênito de Dom João VI, rei de Portugal. E herdamos também o seu sistema político. Aliás, o Brasil é um caso único aqui na América, em que no pós-independência nos transformamos numa monarquia duradoura, veja, entre 1822 e 1889. Tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II. Em 1889, a conjuntura política, econômica do país tinha mudado, novas articulações eram feitas. Pois bem, militares unidos à elite econômica do país, nesse momento situada no Sudeste, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, grandes plantadores de café, gostariam de ter mais participação no governo e acreditavam que o regime monárquico não facilitava essa ação.
Pois bem, eles acabam se articulando, derrubando o imperador, instaurando um regime republicano no Brasil. Então, entre 1889 até os dias atuais, nós podemos estudar a história do Brasil República. Essa é a primeira grande periodização da nossa história: colônia, império e república. Dentro da nossa história republicana, ela também é bem emocionante, nós poderíamos fazer outros recortes, né? Mas isso eu vou deixar para um próximo bate-papo. Por hoje, para responder a nossa questão inicial, que é por que o Brasil fala português, falaremos basicamente do período que vai entre 1500 e 1822, o Brasil colônia ou a América Portuguesa. Pois bem, antes de mais nada, acho importante a gente falar um pouco sobre Portugal, o nosso colonizador. Portugal é um país europeu localizado na Península Ibérica, né, no sul da Europa. Tem uma fronteira próxima com a África, né, com a África do Norte, ali, com o Marrocos. E divide esse território dessa península com a Espanha. Mas como surgiram Portugal e Espanha? Bom, eu poderia ir muito longe temporalmente para responder essa pergunta, mas eu não vou tão longe assim. Vamos falar um pouco de como era a Península Ibérica durante a Idade Média. Bom, a partir da unificação dos povos árabes no século VII, na Península Arábica, a partir da atuação de Maomé, os árabes iniciaram um processo de expansão das suas fronteiras. Primeiro conquistando a Península Arábica, depois partindo para o norte da África, até que os árabes chegam à Europa, a partir da Península Ibérica. O que eu quero dizer? Antes da existência de Portugal e Espanha como nós conhecemos, aquela região foi ocupada por povos árabes. Os árabes só não conquistaram a Europa inteira porque foram contidos numa batalha importante chamada Batalha de Poitiers por Carlos Magno, que acaba represando a ação dos povos árabes ali mesmo na Península Ibérica. Os árabes ficaram na Península Ibérica aproximadamente do século VIII ao século XV. Mas a partir do século XII, inicia-se um processo que nós chamamos de Guerra de Reconquista. Católicos que habitavam o norte da Península Ibérica, muito motivados pelo movimento das Cruzadas, não é? Foi aquela convocação do Papa Pio XII para a luta entre católicos e mouros muçulmanos que estavam se aproximando perigosamente da Terra Santa. Vocês já devem ter escutado essa história. É dentro desse mesmo contexto. Católicos que habitavam o norte da Península Ibérica decidem criar cruzadas, esquadras, para fazer uma batalha contra o infiel, que na Península Ibérica era chamada de mouro. É nesse processo que a gente tem a formação do Estado Nacional de Portugal e da Espanha. Isso acontece a partir de uma guerra contra o povo árabe muçulmano. Portanto, há uma questão religiosa muito forte nesse processo de formação desses estados nacionais. Um processo de batalhas que duram ali do século XII ao século XV. Termina primeiro em Portugal e vai demorar um pouquinho mais para terminar ali na região da Espanha, mas os dois obedecendo mais ou menos o mesmo processo. Portugal se forma antes da Espanha. Aliás, Portugal é o primeiro país europeu a ter uma formação de Estado moderno, como a gente conhece hoje em dia. Portugal, ali no século XII, e a Espanha a partir do século XV, quando acontece a última batalha entre católicos e muçulmanos na cidade espanhola de Granada, em 1492. A partir disso, você vai ter a união do Reino de Aragão com o Reino de Castela, Fernando e Isabel, criando ali o embrião do que é o Estado Nacional Espanhol. Veja, ali já por volta do século XV. Portugal um pouco antes, século XII, XIII, a gente já pode falar da existência de um Estado Nacional que tenha como base o nosso entendimento de Estado no sentido moderno. Então, nós temos que a formação de Portugal e Espanha está muito ligada a duas questões. A questões militares, porque esse país, as suas fronteiras, sua identidade, ele é formado a partir de uma guerra contra um inimigo. E essa guerra é uma guerra religiosa.
de católicos contra muçulmanos. Então é impossível a gente pensar a existência de Portugal e Espanha sem pensar no papel da Igreja na formação desses Estados nacionais, da Igreja Católica Apostólica de Roma. Temos então que entre o Papa e os monarcas desses países havia uma relação muito forte. E essa relação vai acabar marcando a fase que nós chamamos de grandes navegações ou a expansão ultramarina, que nada mais é do que o período da chegada na América, da conquista da África, em que o europeu se lança ao Oceano Atlântico. Eis que chegamos então no século XV, um pouquinho antes ali da chegada de Cristóvão Colombo à América, ou mesmo a chegada do Pedro Álvares Cabral, aqui no que hoje chamamos de Brasil, né? Estamos ali pertinho desse momento. Qual é o contexto que nós temos na Península Ibérica? A Península Ibérica é um país cujas atividades comerciais eram muito importantes. Vivíamos ali o que chamamos de uma fase do capitalismo chamada de capitalismo comercial, que figurava mais ou menos da seguinte maneira: haviam rotas de comércio que ligavam a Europa aos países asiáticos. Podemos citar aqui principalmente China e Índia, né, como localidades onde produtos muito valiosos na Europa, não produzidos pelo europeu, eram por isso muito valorizados, tinham grande demanda no comércio. E cria-se toda uma classe social chamada de burguesia, as pessoas que estavam diretamente relacionadas com o comércio, fazendo essas rotas, revendendo seus produtos na Europa e ganhando muito dinheiro com isso. O rei, obviamente, era um parceiro nessas atividades, porque o rei precisava de apoio financeiro, né? Normalmente ele tinha nos nobres o apoio militar e o apoio financeiro vinha da burguesia e do seu intenso comércio. Então temos que falar sobre isso, a importância do comércio na Península Ibérica, em Portugal, Espanha, não só para eles, também para Inglaterra, para a França, mas o nosso foco aqui é a Península Ibérica. O que vai ter de importante aí? No ano de 1453, os turco-otomanos tomam a cidade de Constantinopla, colocando um fim ali no Império Bizantino. E por que isso é muito importante para a Europa Ocidental? Porque passava por Constantinopla as mais importantes rotas comerciais que ligavam a Europa, a China, a Índia e a todo esse comércio. Os turcos tomam Constantinopla e não permitem mais a passagem de europeus por ali. Inclusive o ano de 1453 marca o início da Idade Moderna, não é? Bom, daí surge uma necessidade, encontrar um novo caminho para as Índias. A burguesia portuguesa, espanhola, junto com o rei, tinha muito interesse em encontrar um novo caminho para que essas rotas comerciais não acabassem. Com o caminho terrestre para as Índias, fechado pelos turco-otomanos, a burguesia de Portugal e Espanha, junto dos seus monarcas, dos seus reis, começam a traçar uma estratégia para arrumar um novo caminho para as Índias. E aí esse caminho deveria passar pela conquista do Oceano Atlântico. E aí a gente vai ter uma disputa, uma corrida. Quem consegue chegar primeiro às Índias? Os portugueses ou os espanhóis? Quem vai encontrar esse novo caminho para as Índias, para restabelecer essas rotas comerciais? Portugal e Espanha são pioneiros nessa tarefa, porque são as duas localidades que reúnem as condições necessárias para um projeto tão grandioso como a conquista do Oceano Atlântico. Portugal e Espanha foram os primeiros países a se tornarem estados nacionais dentro do contexto europeu. Tinham, portanto, um monarca, tinham uma burguesia, uma classe de comerciantes endinheirada, que gostaria de continuar tendo lucro com esse comércio, e tinha também uma nobreza acostumada com a conquista, com as questões militares, formadas justamente na Guerra de Reconquista da Península contra os mouros, os muçulmanos. Daí vem o pioneirismo, então, de Portugal e de Espanha. Portugal e Espanha tinham projetos diferentes para chegar às Índias. Portugal adota a estratégia de ir margeando o continente africano. A ideia era contornar a África pelo seu extremo sul e, a partir daí, ter acesso ao mar, que levaria às Índias e à China e a todas as especiarias e comércio que eles tinham interesse ali. Já a Espanha
vai comprar um projeto de um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, que dizia ser possível chegar às Índias atacando mesmo o Oceano Atlântico, navegando no Oceano Atlântico mar adentro. Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era redonda e aí seria possível fazer uma circunnavegação e chegar às Índias. A proposta da Espanha, colocada por Cristóvão Colombo, era muito audaciosa para a época. Nós estamos no século XV. Havia muitos mitos, muita superstição e pouquíssimo conhecimento sobre a navegação em mar aberto. Lendas diziam que a Terra era quadrada e que num determinado momento você cairia num abismo, num precipício, adotando essa tática. Digamos que a tática portuguesa era um pouco mais segura, mais palpável. Ir contornando, margeando o continente africano para, dessa maneira, cruzar o extremo sul da África e chegar às Índias. Pois bem, o que acontece? Sabemos, você já deve ter estudado aí na sua escola, o primeiro europeu a chegar na América é Cristóvão Colombo, no ano de 1492. Ele vai atingir algumas ilhas ali no Oceano Atlântico, no Mar do Caribe, e acaba chegando ao que hoje é as Bahamas, em 1492. Cristóvão Colombo acreditava que tinha chegado às Índias. Daí nomear, chamar os habitantes daquela localidade de índios e índias. Temos aí então um marco importante na formação do continente americano. A chegada do genovês Cristóvão Colombo, patrocinado por Fernando e Isabel, do Reino de Aragão e Castela, da Espanha. Nessa tentativa de chegar às Índias, ele acaba chegando à América. Já os portugueses, esses serão realmente os primeiros a chegar às Índias, as Índias verdadeiras. Isso acontece um pouquinho depois de Cristóvão Colombo chegar nas Bahamas, no ano de 1498. Um navegador português chamado Vasco da Gama consegue finalmente passar pelo Cabo da Boa Esperança, onde hoje ali é a África do Sul. Haviam vários mitos e várias lendas também de que aquela localidade seria intransponível, né? Pois os portugueses conseguem chegar e no ano de 1498 chega às Índias. Então nessa disputa, digamos assim, Portugal chega às Índias, mas os espanhóis chegam primeiro aqui no continente americano. Agora uma curiosidade. Por que então esse território, esse continente se chama América e sei lá, não se chama Colombo, Cristóvão Colombo? Por que se chama América? É porque o Cristóvão Colombo morreu, faleceu, acreditando ter chegado nas Índias. Ele não se deu conta de que tinha chegado a um novo continente. Quem vai afirmar isso pela primeira vez é um outro navegador, um outro aventureiro, um outro sujeito chamado Américo Vespúcio, que explorou essa região logo após a vinda do Cristóvão Colombo. E foi ele quem afirmou pela primeira vez, deixou relatos de que aqui não eram as Índias, de que isso aqui era um novo continente, era um novo mundo, era uma terra nova. Os relatos de Américo Vespúcio repercutiram muito na Europa. E aí os europeus começaram a chamar essa localidade então de América, fazendo aí uma referência aos escritos, aos relatos desse desbravador, deste explorador chamado Américo Vespúcio, que também era um italiano. Agora vamos a um ponto importante da história do Brasil, que é a chegada do português Pedro Álvares Cabral aqui no nosso território. Durante muito tempo, a gente estudava esse momento histórico, nos referindo a esse momento como o descobrimento do Brasil. Os portugueses descobriram o Brasil. O mês da descoberta e o ano teria sido abril do ano de 1500. Ultimamente, a gente faz uma crítica a esse termo descobrimento, porque ele desconsidera as populações que já viviam nesse território, os indígenas, e nos coloca uma versão da história estritamente assentada nos olhos do europeu. Então a gente discute isso com os alunos na nossa aula, não é? Qual é o sentido da palavra descoberta? Nós preferimos usar o termo conquista. Esse território ele não foi descoberto, ele foi um território
conquistado pelos portugueses, porque a palavra conquista nos remete à guerra, à invasão, à construção de acordos, à conquista de um novo território. Até porque as populações que aqui moravam resistiram como puderam à invasão do estrangeiro. Mas vamos falar um pouco então sobre a chegada dos portugueses aqui nesse território, né? O nosso conquistador inicial se chama Pedro Álvares Cabral. Era realmente um português. Cabral liderava uma esquadra que conta-nos a história oficial, tinha como destino as Índias. Ele estava envolvido nesse comércio, que agora era um comércio atlântico, que ligava a Europa a várias localidades, e Portugal tinha comércio com muitas regiões do mundo, dentro dessa dinâmica do capitalismo comercial da Idade Moderna. Agora, o que parece é que, ao navegar pelo Oceano Atlântico, em algum momento, Pedro Álvares Cabral e sua esquadra teriam pegado alguns ventos diferentes e, de maneira espontânea, teria acabado chegando nessas terras que chamamos hoje de Brasil. Pedro Álvares Cabral ele teria chegado ali na região da Bahia, na região de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, tem até uma cidade lá que tem esse nome, né? Santa Cruz Cabralha, justamente em homenagem a essa chegada do Pedro Álvares Cabral aqui na região. Assim como Américo Vespúcio, ele demorou um tempo para entender que não tinha chegado às Índias, mas que tinha chegado a um novo continente, a uma nova localidade. E tudo isso, todo esse processo dessa chegada, dos ventos, do primeiro contato entre os europeus e os indígenas locais, ela é relatada num documento, numa carta, que é muito importante para o estudo da história do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha era um cronista que acompanhava a esquadra do Pedro Álvares Cabral e num diário relatava tudo o que acontecia. Então, a fonte que a gente tem para entender esse primeiro contato é a carta do Pero Vaz de Caminha, em que ele relata a população que ele encontra, a floresta, os rios, as diferenças, as primeiras diferenças, né, entre os povos, a vegetação, a fauna, a flora, que ele estava enxergando aqui, e as diferenças que existiam para o mundo que ele conhecia, que era basicamente o mundo europeu, né? 21 de abril de 1500, essa é a data, né, de fundação da conquista europeia portuguesa nessa região, que vai acabar dando origem ao Brasil. Agora, um ponto muito importante para que a gente possa responder a nossa pergunta inicial, não é? Porque a Espanha dominou a América quase inteira, mas esse pedacinho aqui foi de Portugal e aqui se fala português. Nós temos um evento histórico, um fato histórico importante no entendimento desse processo, que é muito famoso para quem estuda a história do Brasil, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. O que foi isso? O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha no dia 7 de junho de 1494. Então, reparem, 2 anos após a chegada de Cristóvão Colombo no que hoje é o território das Bahamas. Esse encontro, esse acordo entre Portugal e Espanha, foi mediado pelo Papa Católico. Lembrem-se da importância da Igreja Católica na formação desses dois estados nacionais. E esse acordo definiu limites para áreas de exploração na América entre Portugal e Espanha. É isso mesmo que vocês estão escutando. Eles chamaram o Papa, sentaram numa mesa de negociação e traçaram uma linha imaginária que deveria partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde. Cabo Verde, depois você procura aí no mapa, eram um conjunto de ilhas pertencentes a Portugal ali no Oceano Atlântico. Traçava-se ali uma linha imaginária. O que tivesse à esquerda dessa linha imaginária pertenceria à Espanha e o que tivesse à direita dessa linha imaginária pertenceria a Portugal. Então a América ela foi dividida entre Portugal e Espanha, com a anuência do Papa, antes mesmo desse território ser ocupado, eles saberem a real extensão desse território. Dá uma olhadinha aí no mapa depois. Vocês vão perceber que o Nordeste brasileiro, principalmente, era a região que caberia legalmente a Portugal. O Brasil hoje em dia tem uma extensão bem maior do que teria
se tivesse cumprido o Tratado de Tordesilhas. Isso tem a ver com a dinâmica histórica local, com a expansão das lavouras, da criação de gado. Tem a ver também com um período em que Portugal e Espanha tiveram suas coroas unidas entre 1580 e 1640, que fez com que esses limites não fossem respeitados, não fossem muito bem estabelecidos. Criou oportunidade para que os portugueses avançassem além do Tratado de Tordesilhas, dando ao Brasil as fronteiras e o formato geográfico que ele tem atualmente, né? Você deve estar pensando, gente, Inglaterra e França concordaram com esse tratado? Obviamente que não. Os primeiros anos de conquista da América são muito marcados por uma disputa também com navegadores, exploradores, conquistadores, principalmente da França e da Inglaterra. Mas a terra era de direito, a partir desse tratado, de Portugal ou de Espanha. Isso ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening. Pois bem, vamos então falar da colonização de fato? Nós temos aí dois grandes colonizadores, os colonizadores oficiais, né? Espanha e Portugal. Vamos falar primeiro rapidamente da Espanha. A Espanha, vocês viram, Cristóvão Colombo chega ali na região das Bahamas em 1492. Depois disso, uma série de exploradores, conquistadores, lançam-se nessa tarefa de descobrir o que seria esse novo mundo. É um processo que acontece também em Portugal. Embora os reis estejam de olho, estejam sempre repetindo, né, que eles têm um monopólio do comércio com esses povos, das riquezas que porventura existirem nessas localidades ou entre esses povos que eles estavam tendo contato ali pela primeira vez, o empreendimento da colonização é um empreendimento particular. São comerciantes, aventureiros, pessoas que gostariam de enriquecer, que se lançam nessa tarefa, que não era uma tarefa fácil, era uma verdadeira aventura. Imagina você pegar um navio, atravessar o Oceano Atlântico e ter contato com povos, com uma fauna, com uma flora, com uma geografia completamente diferente daquela que você conhecia, né? E estamos falando aqui de século XVI, a mentalidade ainda era muito medieval, era marcada por superstições, por mitos. Temos que pensar em todo esse contexto. Mas temos que a colonização espanhola ela vai ter dois focos principais. Um ali na América do Norte e um na América do Sul. Na América do Norte, existia ali um povo, um império, um estado muito bem organizado, chamado de Império Azteca. Eu estou falando basicamente do território onde hoje é o México, ali o Golfo do México, naquela região. E nós temos a figura ali de um espanhol chamado Fernão Cortés, que no ano de 1519 chega no Império Azteca e vai iniciar ali um processo de luta e de conquista, acaba derrubando o Império Azteca, subjugando os povos que ali moravam e a administração, o comércio, as riquezas daquela localidade acabam sendo monopolizadas pelo Reino da Espanha. O Império Azteca, caros colegas, daria aqui um outro podcast, né? Era um império organizado, com classes sociais, com guerreiros, com rituais, com cultura. Um estado muito organizado, realmente, assim. Não deixava muita coisa a dever para os estados nacionais europeus, né? Talvez não tivessem a habilidade que os europeus tinham para manusear o ferro, por exemplo, que colocava os espanhóis numa vantagem, digamos, militar ou tecnológica, né? E, mais ao sul, havia um outro império chamado Império Inca. Lá, o conquistador espanhol que vai tomar esse império é um sujeito chamado Francisco Pizarro, que no ano de 1531 derrota o último imperador Inca e passa a administrar e cuidar daquela região. Portugal, temos em 1500, em abril de 1500, a chegada de Pedro Álvares Cabral aqui.
O que diz a carta de Pero Vaz de Caminha? Que eles não encontram ouro ou, à primeira vista, nenhum produto que pudesse ser do interesse comercial da burguesia, dos comerciantes, do rei de Portugal. E nós temos uma questão interessante aqui. Entre 1500 e 1530, o Brasil vai ficar meio que negligenciado, meio que abandonado. Portugal diz para o mundo que essas terras pertencem a ele. Existia inclusive um tratado, o Tratado de Tordesilhas, que dava ele o direito a essas terras. Mas Portugal, nesse momento, está mais interessado no comércio com as Índias. E entre 1500 e 1530, pouca coisa acontece aqui no Brasil. É um momento de primeiro contato dos portugueses com os povos naturais. E como classificar os indígenas brasileiros? Acho que um primeiro ponto que a gente tem que chamar a atenção é que eles não alcançavam o mesmo estágio de evolução social, de evolução política que o Império Azteca e o Império Inca. Não havia um Estado que unificasse os diferentes povos que viviam nessa região. Nós tínhamos tribos indígenas com organizações próprias e que faziam algumas uniões militares em momento de guerra contra outra tribo, mas não havia a formação de um Estado único, unificado, sob a liderança de um único homem, como existia no Império Azteca e no Império Inca. Aqui no Brasil, o Brasil era habitado por uma série muito diversa de povos indígenas, mas que tinha uma característica em comum. Eles falavam uma língua em comum, eles tinham um tronco linguístico em comum, que era o tronco linguístico tupi. A partir desse tronco linguístico vão surgir outras tribos, outras nações indígenas. O termo mais correto de falar é nação. Você vai ter ali os pinambás, os tupis, os guaranis, para citar as nações indígenas mais relevantes, mais importantes, mais conhecidas. Mas não se colocava, Pedro Álvares Cabral, ao olhar para aquela população, não via ali uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de fazer comércio. Não havia sequer uma liderança que pudesse diplomaticamente estabelecer uma relação com os portugueses. Mas Portugal viu uma oportunidade de negócio. A costa brasileira, chamada Mata Atlântica, era, no século XVI, muito extensa, obviamente, e com a presença muito grande de uma árvore cuja madeira tinha um valor comercial relevante na Europa. Principalmente porque do tronco dessa árvore era possível se extrair um pigmento, uma tintura vermelha, que era muito cobiçada na Europa para tingir roupas, para a indústria das vestimentas e do luxo, digamos assim. E essa árvore era conhecida como pau-brasil. Então, entre 1500 e 1530, os portugueses vão, sim, manter contato com os povos, com as nações indígenas aqui da região, estabelecendo ali um sistema de extrativismo dessa madeira, do pau-brasil. Então, Portugal não coloniza de fato. Portugal cria algumas feitorias que eram localidades parecidas com um porto, digamos assim, aonde as caravelas portuguesas aportavam e, num contato com os indígenas, eles retribuíam o trabalho indígena. Inclusive há um nome para isso, se chama escambo, Era esse trabalho que os indígenas faziam para os portugueses, de derrubar as árvores e abastecer as caravelas. E aí, essa madeira era levada para a Europa. Esse foi o primeiro vínculo dos portugueses com a nossa região, na extração do pau-brasil. Daí vem o nome Brasil, Aquele que estava, digamos assim, fazendo o comércio do pau-brasil, aquele português que investia no comércio do pau-brasil começa a ser chamado de brasileiro. E aí vai surgir o nome da localidade, Brasil, e aquele que fazia o comércio com o Brasil, brasileiro. E a partir daí a gente tem a denominação do nosso país hoje, não é? Que é a República Federativa do Brasil. A partir de 1530, Portugal passa a ter interesse de efetivamente ocupar essa região, fazer uma colonização de fato, criar estrutura de administração, mandar portugueses, famílias portuguesas para cá. E por que ele tem essa mudança de atitude em 1530? Porque o Brasil vinha sendo atacado, principalmente por franceses e por
ingleses. A França, inclusive, chega a formar uma colônia aqui no Brasil, chamada de França Antártica, nesse período aí inicial dos primeiros anos, das primeiras décadas do século XVI. Sabe onde ficava a França Antártica? Onde hoje é o Rio de Janeiro. Portugueses tiveram que se unir com nações indígenas locais para expulsar os franceses de lá. E aí, por conta desse assédio, desses piratas, desses conquistadores franceses e ingleses, o rei de Portugal pensa, bom, o único jeito é efetivamente colonizar a região. Mas como fazê-lo? Portugal é um país pequeno e as dimensões desse território são dimensões praticamente continentais. Temos aí, então, que não foi uma tarefa fácil. E falar da colonização do Brasil implica em entender que não é uma colonização homogênea. Cada região do país tem uma dinâmica histórica própria de ocupação do território, de formação naquele território de uma atividade econômica. Mas podemos entender que tudo começa na região Nordeste, justamente aquela região onde Pedro Álvares Cabral chegou com as suas caravelas. Diz a história oficial, por engano, ele que estava indo para as Índias. É ali que é o foco da primeira colonização do Brasil. E essa colonização ela vai ter uma característica muito clara. Portugal formará ali grandes fazendas, grandes propriedades de terra, especializadas na cultura de um único produto, que no caso era a cana-de-açúcar. Produto esse, lavoura essa, feita através do trabalho de escravos africanos, com vistas a abastecer o mercado europeu de açúcar, que era um produto muito valioso na Europa. Mas por que a cana-de-açúcar? Portugal já tinha essa experiência do plantio da cana em algumas ilhas atlânticas que pertenciam a Portugal, e percebia-se que havia um alto valor no mercado internacional para esse produto. E o Brasil apresentava condições climáticas de solo favoráveis à lavoura da cana-de-açúcar. Então, o Nordeste brasileiro começará a ser colonizado a partir desses núcleos de exploração econômica, essas grandes fazendas de cana-de-açúcar, que nós chamamos aqui no Brasil de engenhos, engenhos de cana-de-açúcar. O dono de um engenho era um senhor de engenho. E com essa característica muito clara, muito demarcada, são grandes latifúndios, latifúndio é a maneira como a gente chama grandes propriedades de terra, especializadas numa única cultura, num único produto, que é o plantio e a lavoura da cana-de-açúcar, movimentada através do trabalho escravo africano, com vistas ao mercado internacional. Então nós temos aí um primeiro foco da colonização portuguesa, que será assim até meados do século XVII, da segunda metade do século XVII, que a gente poderia chamar de Brasil, é justamente essa região ali do Nordeste e seus engenhos de cana-de-açúcar. Talvez você esteja se perguntando, por que utilizar mão de obra escrava africana e não a indígena? Olha, devo dizer para vocês que houve sim a tentativa de se utilizar a mão de obra indígena nas lavouras de cana-de-açúcar. Entretanto, os indígenas se adaptavam muito mal a esse tipo de trabalho. Tínhamos ali um problema de primeira ordem, que era um problema cultural. Os indígenas, as nações indígenas brasileiras, elas não estavam acostumadas ou elas não tinham a cultura do trabalho sistematizado, com hora para começar, hora para terminar. Os nossos indígenas praticavam sim a agricultura antes da chegada do europeu, mas eles faziam o que a gente chama de agricultura de subsistência, que é plantar o suficiente para se alimentar. Eles não tinham a noção de comércio, de lucro, essas noções burguesas e europeias. Então eles se adaptavam muito mal ao exaustivo trabalho na lavoura. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é que era muito difícil disciplinar o trabalho desse indígena porque eles fugiam. Eles conheciam o território muito mais do que o colonizador português. Então eles tinham muita facilidade para fugir, se embrenhar no meio da mata e nunca mais ser encontrado, Outra questão também que é importante, aí mais de nível biológico, é que os indígenas eram muito suscetíveis a doenças trazidas pelo colonizador branco europeu. Uma forma de extermínio dessas nações indígenas, inclusive, pode ser creditada a essa questão biológica. Uma simples gripe
atingia o corpo de um indígena de uma maneira muito violenta, porque eram doenças que eles não estavam acostumados a lidar. Então o indígena acaba se adaptando muito pouco a esse tipo de trabalho, não é? Lembra que eu disse para vocês que Portugal chegou às Índias margeando a costa africana? Durante esse trabalho, Portugal foi criando possessões, feitorias na África, né? Eles não colonizam, Portugal vai colonizar de fato, que hoje é a região do Congo, Moçambique, Angola. Mas nesse primeiro momento, os portugueses criam feitorias na costa africana e estabelecem contato com os povos africanos em busca de comércio, em busca de riquezas. E é ali que vai começar o tráfico internacional transatlântico de escravos, que foi, em grande parte, monopolizada por portugueses. Portugal era quem detinha as maiores rotas, os maiores contatos para se fazer o tráfico transatlântico de escravos, né? Tanto os que iam para os Estados Unidos, para o Caribe, como aqui mesmo para o Brasil. Os portugueses dominavam esse comércio. E isso acaba facilitando a introdução dessa mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Veja, era duplamente lucrativo. Você lucrava com o tráfico internacional e você também lucrava com o trabalho daquele escravizado na sua lavoura, né? Um trabalho que não era remunerado. Meus caros, conversar sobre o escravismo no Brasil dá um outro podcast. É uma questão muito complexa e um tema muito doloroso da história do Brasil e muito importante, muito estrutural, não é? A nossa colonização ela é baseada no uso indiscriminado da mão de obra escrava e com todas as violências que esse tipo de trabalho carrega. Nós sabemos que, por exemplo, os Estados Unidos também, principalmente no sul dos Estados Unidos, houve a introdução da mão de obra escravizada lá nas lavouras de algodão. Mas imagine só, vou falar uma diferença importante, né? Como Portugal detinha os focos principais, as rotas desse comércio com a África, a rotatividade de escravos nas fazendas brasileiras era muito alta. Vinham para cá trabalhar nas lavouras, principalmente homens. Não havia preocupação de trazer mulheres ou formar casais, porque uma vez que aquele sujeito morresse, falecesse, ele era uma peça facilmente substituída por outra, já que esse comércio estava na mão de Portugal. A gente sabe que nos Estados Unidos houve também o uso de mão de obra de trabalho escravo, mas há uma composição um pouco diferente. A formação de famílias escravas era mais relevante nos Estados Unidos do que no Brasil. Havia nos Estados Unidos uma reprodução, digamos, endógena da escravidão, né, com toda uma gama de escravizados já nascidos em território americano. Aqui no Brasil havia uma rotatividade muito maior, a violência era sem dúvida muito maior. Bom, podemos um dia, a convite do Ginga Language, falar um pouco sobre isso, né? Não é o nosso foco de hoje, mas fica aqui um pouquinho da explicação do porquê o nosso primeiro foco colonizador utilizava ali trabalho escravo na lavoura da cana-de-açúcar. Bom, pessoal, um segundo foco, um segundo momento da colonização portuguesa do Brasil se dá a partir da descoberta de ouro aqui na região onde eu moro, conhecida como Minas Gerais, não é? Daí vem o nome do nosso estado, a região das minas, a região das minas de ouro, são as Minas Gerais. Isso acontece no ano de 1692. 1692 é encontrado ouro aqui nessa região e a partir dessa notícia, muita gente que estava lá nas lavouras de cana-de-açúcar ou em outras regiões do país acabam migrando para Minas Gerais. E nós temos que o século XVIII é o século da colonização das Minas Gerais. E aqui a colonização é um pouco diferente. No Nordeste ela é centrada nas grandes lavouras, nas grandes fazendas, no senhor de engenho. A colonização das minas é uma colonização mais urbana. Um sujeito não precisava ter muitos escravos para poder minerar. 2 ou 3 já o ajudava a fazer esse serviço. Então, nessa região a gente não tem grandes fazendas, nós temos cidades, nós temos casas e dessa característica surgem outras, não é? Minas Gerais é muito conhecido pela beleza da sua arte, das suas igrejas, do barroco, do rococó, do uso do ouro, né? Nos altares das igrejas. Sim, né? A Igreja Católica tem uma importância muito, muito grande na nossa colonização e vai ter aqui em Minas Gerais também. Então, o século XVIII é
um pouco diferente. Geograficamente, o tipo de colonização também. Não que a cana-de-açúcar deixe de existir lá, mas o foco de onde se extrai mais dinheiro a partir do século XVIII passa a ser Minas Gerais. Depois nós temos um terceiro foco ainda da colonização, já ali na região de São Paulo, Rio de Janeiro, já no século XIX, que é a expansão da lavoura do café, né? O café em São Paulo e no Rio de Janeiro se dá sobre uma estrutura, sobre características bem parecidas com a do Nordeste açucareiro. Grandes fazendas, produtoras de café, com mão de obra escrava, principalmente, escravizada da África, não é? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu quero reforçar com você o seguinte: não dá para falar de maneira homogênea e única de um processo de colonização no Brasil. Como acontece nos Estados Unidos, não é? As questões que estão acontecendo nas colônias do Norte são diferentes das colônias do Sul. E, no entanto, acabou se formando um país único ali. A mesma coisa acontece aqui. O sul do Brasil, o extremo sul do Brasil, por exemplo, só vai ser ocupado efetivamente ali no século XIX e XX, com a chegada de imigrantes europeus, italianos, alemães, principalmente. Podia falar aqui com vocês sobre a região da Amazônia brasileira, que tem ali a chegada dos primeiros europeus também em 1500. É uma região ocupada e disputada entre Portugal e Espanha, que passa por uma dinâmica toda própria, econômica, social, bem diferente do que acontece no Nordeste, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro ou no Sul. Mas há um elemento importante que cria uma unidade nacional, que cria uma identidade, que permite ao Brasil, depois do seu processo de independência, se tornar um único país. Acho que são duas características importantes: a língua portuguesa e o catolicismo. E aqui nesse momento, caro e cara ouvinte, chegamos no momento de decisão. Lembra-se da nossa primeira questão? Por que falamos português no Brasil? Bem, eu disse muita coisa aqui nesse podcast, não é? Mas eu acho importante dizer o seguinte, que embora a nossa colonização tenha sido heterogênea, ou seja, a ocupação do nosso território aconteceu em espaços e tempos distintos, com focos, com objetivos, com exploração econômica diferente entre as regiões, haviam dois elementos importantes: o português e o catolicismo. O português era a nossa língua oficial, e há uma presença muito forte da Igreja Católica Apostólica de Roma, seja na Amazônia, seja no Nordeste, seja em Minas Gerais ou no sul do país. Então, a Igreja Católica, ajudando a divulgar também a língua portuguesa, pôde criar num território de ocupação tão diversa um elemento de unidade identitária. Um elemento que unia essas populações tão diferentes, que era o fato de falarmos português e de sermos católicos. Inclusive, o fato de falarmos português é muito importante porque nos diferencia dos nossos vizinhos americanos, dos nossos vizinhos aqui na América do Sul também. E a gente sabe que o processo de formação de uma identidade está muito ligado a buscar essas diferenças para com o outro, não é? Então, o outro fala espanhol. Nós aqui nesse território falamos português. Esse é um elemento que nos diferencia, que demarca a nossa fronteira e que une essa população que vivia nesse território, os brasileiros, tão diversos, sob um único elemento identitário. Somos católicos e falamos português. E é assim, amigos e amigas, que nesse pequeno, grande pedaço da América do Sul não falamos espanhol, falamos português. Bom, pessoal, quero agradecer muito a oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre a história do Brasil, principalmente no nosso período colonial. Espero que tenha sido interessante escutar um pouco dessa história. Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais da dinâmica da formação do nosso país. Estou sempre à disposição. Vou pedir para as meninas deixarem aqui um contato das minhas redes sociais, do meu Instagram. E se você quiser conversar, estou à disposição, ok? Obrigado pela sua atenção, um abraço e até a próxima.
Nós compartilhamos também outros conteúdos importantes, como dicas de português, dicas de filmes, shows, restaurantes e curiosidades brasileiras nas nossas redes sociais, @gingalanguage, no Facebook, Instagram e Twitter. Por aqui, nos encontramos quinzenalmente, trazendo convidados brasileiros e estrangeiros para falarem dos mais diversos assuntos. Obrigado pela sua companhia!